reportar direto ao presidente, então vai ser uma entidade como a CVM, uma entidade que ela é única e ela não faz reportar nenhum ministério, né? Ela vai ter a sua autoridade sozinha, sem se reportar mais ninguém a não ser o presidente. Bom, enfim, deixa eu ver se funciona aqui. Não quer funcionar. Pronto, né? A lei, ela cita os agentes de tratamento de dados, que nós, da CRANE, acreditamos que precisa do envolvimento de TI, jurídico e compliance para que seja definido quem serão esses agentes de tratamento de dados, né? Então, são 3 pessoas que são classificadas na LGPD: o operador, o controlador e o encarregado de dados. O operador é aquela pessoa que efetivamente vai colocar a mão na massa, que vai colher o dado da pessoa física, né? Então, vamos dar um exemplo do comércio. Pode ser o caixa, que vai pedir o CPF na hora de tirar a nota fiscal. Dar exemplo numa relação de trabalho, pode ser o agente, o analista de recursos humanos, que vai captar o primeiro currículo. Então, a gente tem que pensar em proteger os dados desde a contratação e recrutamento do colaborador. O encarregado de dados, que é chamado também de DPO, é aquela pessoa que vai ser a comunicação entre a empresa e a ANDP, entre a empresa e o governo. Então, sempre que a empresa for acionada para o governo poder verificar se a empresa está de fato cumprindo a legislação, esse encarregado de proteção de dados que vai ser a figura que vai conversar com o governo, tá? Por isso que a gente entende que pelo menos o encarregado precisa sim ser de TI, jurídico ou compliance, porque tem que ter um mínimo de conhecimento técnico para poder lidar com isso. Não é que é obrigatório ele ser conhecedor de termos jurídicos, não é isso, mas ele precisa saber como se portar perante a Autoridade Nacional de Dados. A lei, ela fala de proteção de dados pessoais e dados sensíveis, né? Então, o que seriam os dados pessoais? Nada mais é do que a qualificação, né, da pessoa física. Então, é o nome, sobrenome, CPF, RG, endereço. É o dado que, por ele sozinho, você consiga identificar uma pessoa. Isso é o dado pessoal. Tá complicado. Volta para mim, por favor. O dado sensível é a origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política. É um dado que, para qualificação, ele não serve para nada, né? Ele serve para algum tipo de pesquisa. Então, é um dado que é até proibido de você colocar em determinados formulários. A lei explicita em quais situações nós podemos pedir os dados sensíveis. E sempre que nós pedirmos os dados sensíveis para alguém, eu vou ter que explicar o porquê que eu estou pedindo esse dado para ele. Eu não posso simplesmente pedir, eu vou ter que explicar o porquê da solicitação desse dado. Tá? O dado pessoal, ele vai ter um ciclo de vida, que também é explicado na legislação. Então, ele tem um armazenamento que começa desde a coleta, o uso do dado, as formas de compartilhamento, com quem nós vamos compartilhar o dado e a exclusão. Então, não vai existir nenhum dado pessoal que ele vai ser coletado e vai ficar em nosso poder para sempre. Ele vai ter um período de exclusão, onde sempre, quando nós solicitarmos o dado, nós vamos ter que explicar para que eu quero e até quando eu ficarei com ele, né? Então, vocês imaginem, para o comércio, para o e-commerce, como essa lei é complicada, né? Imagina lojas americanas, por exemplo, né? Um e-commerce que tem dados de milhares de consumidores. O que eles estão fazendo para proteger esses dados à luz da LGPD? Proteger hoje, eles já protegem, tem dados que são criptografados, etc. Mas eles vão ter que proteger de acordo com essa regulamentação. Então, muita coisa precisa ser alterada. Quando a gente fala de um colaborador, hoje, um colaborador nosso, a gente manda os dados para o sindicato, nós mandamos os dados para uma assistência médica, nós vamos ter que pedir permissão para o colaborador para utilizar os dados deles, que seja diferente da própria contratação lá no e-social do governo. Consentimento. Consentimento ele é um princípio muito importante na legislação. Então, qualquer pessoa jurídica ou pessoa física só vai poder utilizar o meu dado, pessoa física, se eu der o consentimento. O consentimento ele tem que ser por escrito,
ou por qualquer outro meio virtual, desde que nós possamos aprovar. Eu não sei se vocês observaram quando vocês preencheram lá para o sorteio do livro, lá embaixo tinha uma pergunta, se vocês aceitam que a gente entre em contato, etc, etc. Se vocês clicarem em sim, a gente vai entrar em contato. Se colocarem em não, vocês não nos deram consentimento. Então ali a gente já demonstra um pouco de como terão que ser os aplicativos com a LGPD, tá? Ele não é genérico e sim específico, então voltando como está no aplicativo, a gente diz o porquê que a gente vai entrar em contato, para que eu vou entrar em contato. Então no contrato do meu colaborador eu vou colocar, eu posso enviar os seus dados para o sindicato? Sim ou não? E por que eu posso enviar os dados? Olha, para que você possa se afiliar e ter direito à assistência médica do sindicato, e ter direito à assistência odontológica do sindicato, etc. Eu tenho que explicar para ele por que ele pode me conferir esse dado ou não. O ônus da prova é da empresa. O que significa isso? Se uma pessoa física processar alguma empresa de que ela teve o dado vazado, ela não tem que provar que a culpa foi da empresa. Eu que vou ter que provar que a culpa não foi da empresa. Eu vou ter que provar, olha, esse dado não vazou daqui, porque eu tenho a segurança garantida através dessa tecnologia, tá? Nós temos que ser transparentes em todos os documentos, informar a alteração de qualquer informação que foi passada para a pessoa física. Por exemplo, foi trocada a assistência médica da empresa. Então eu preciso informar para todos os meus colaboradores que novamente vou disponibilizar os dados deles para outra assistência médica. Observar questões legais e informar dados e contato do colaborador. O que significa isso? No site da empresa vai ter que estar disponibilizado quem é o controlador daquela empresa, que é o encarregado de dados, que se reporta à autoridade nacional. Então, o contato dele, o e-mail dele, um telefone, que pode ser um canal de denúncia, que depois vá direto para esse encarregado de dados, ele tem que ser público, para todo mundo saber a quem contatar se tiver um vazamento do seu dado. E isso também no contrato de trabalho dos colaboradores. E nós temos que informar o prazo e a finalização para a manipulação dessas informações. Então, por exemplo, eu vou falar para o meu colaborador que eu vou ficar com os dados dele até 5 anos após a rescisão do contrato, que é a prescrição para ele ingressar com uma ação trabalhista. Ou até 30 anos eu vou ficar com os dados dele atinente ao INSS, porque é o prazo de prescrição para aposentadoria. Né? O que a empresa vai ter que fazer? Analisar cada dado, cada documentação, cada legislação paralela para você poder informar quanto tempo você vai ficar com esse dado das pessoas, tá? A pessoa física, ela tem os direitos também que são elencados na legislação. Então, a confirmação da existência do tratamento, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados são garantias que nós temos que dar para a pessoa física. Garantia de portabilidade, isso já existe hoje quando a gente fala de operadoras de telefonia celular, a gente faz a portabilidade sem ninguém negar, né? Agora é para todo tipo de serviço. E só lembrando, a gente sempre está falando de pessoa física, tá? Essa proteção não se estende para pessoa jurídica, salvo se no contrato estiver disposto de outra maneira. Mas se não estiver disposto no contrato de fornecimento ou com clientes, ela não vai se estender à pessoa jurídica, só a pessoa física. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e consequências. Então, voltando ao exemplo do colaborador. Se você não me fornecer os seus dados para que eu possa, se você não me autorizar a fornecer os seus dados para assistência médica, você não terá direito ao convênio de assistência médica na empresa. Então, eu tenho que explicar para ele qual a consequência dele não me autorizar a fornecer os dados. Eu tenho que informar todo o compartilhamento dos dados que eu vou fazer, eu tenho que dar acesso aos dados e correção. O que a lei fala? Que até em 72 horas, quando a pessoa física pedir ao controlador que altere um dado dele, ou porque ele mudou de endereço, porque ele tirou um novo documento, enfim, eu tenho até 72 horas para corrigir, tá? Ele pode revogar o consentimento que ele deu a qualquer momento e ele pode revisar a qualquer momento os dados dele. E o controlador tem 72 horas para responder. Por isso que a gente fala da importância da área de TI das empresas no envolvimento dessa legislação. Porque como que a gente vai controlar tudo isso em papel? Né? Então, se as empresas não tiverem um aplicativo onde o seu consumidor
servidor ou seu colaborador possa entrar para solicitar alteração de algum dado, ela não vai conseguir cumprir a legislação. Não dá para pedir alteração de dado por e-mail, não dá para pedir alteração de dado por telefone, senão a gente vai dobrar o número de colaboradores das empresas só para controlar dados, né? Então, por isso que a tecnologia é muito importante aqui para atender essa legislação. Essa legislação, ela visa trazer segurança jurídica ao cidadão, inibe descuido por parte das empresas, manipulação indevida de dados, etc. Que, de fato, infelizmente, isso ocorre muito hoje. Ela traz alguns princípios, que isso aqui é muito jurídico, né? Então, eu não vou passar para vocês, que fala sobre a qualidade dos dados, a transparência, a responsabilidade, a segurança, tudo que culturalmente nós já sabemos que é necessário para proteger um dado de pessoa física. E como que isso vai ser controlado, né? Como que a gente vai ficar sabendo que ocorreu um incidente de segurança? Como que a gente faz essa comunicação? A lei também expressa quanto a isso. Nós somos obrigados a comunicar um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao titular do dado. A quem que nós comunicamos? A NDP e a pessoa que teve os seus dados afetados. Como? Eu tenho que descrever a natureza dos dados, ou seja, escrever exatamente o que aconteceu, como que nós descobrimos que houve o vazamento do dado. A lei fala em prazo razoável. Então, eu acredito que até agosto de 2020 ainda vai ser baixado algum decreto para definir alguns prazos que a lei não cita. Isso fica muito subjetivo. A gente vai ter que dar todas as informações sobre os titulares envolvidos, todos os riscos relacionados e apresentar o nosso plano de ação. Que nesse plano de ação a gente vai ter que mostrar já as medidas técnicas e de segurança que as empresas estão tomando para que isso não volte a acontecer. Quais são as sanções? Multa de 2% da receita bruta anual até 50 milhões de reais. Tá? As multas são altas. Além da reputação, o dano à imagem da empresa, porque isso pode ser publicitado em um site que eventualmente venha a ser criado, em jornais, a depender do tamanho do vazamento da informação. Pode vir primeiro uma advertência? Pode vir só uma advertência, mas pode vir também o bloqueio do uso de dados pessoais. Vamos imaginar que o banco tem um vazamento de uma informação pessoal, como já aconteceu recentemente, de vazar mais de 30 mil dados de CPFs de clientes do determinado banco. Imediatamente, com certeza, a NDP viria com bloqueio de uso de dados pessoais. Como que o banco trabalha se ele tiver os dados pessoais bloqueados? Como que uma empresa trabalha se ela tiver o bloqueio dos dados pessoais dos seus colaboradores? Ela não gera nenhuma folha de pagamento. Né? Então, talvez as outras penalidades serão até mais graves do que uma multa. Você levantou a mão, pessoal? Falando um pouquinho da parte dos contratos, né? Porque a maioria de vocês aqui é de suprimentos. Como a doutora já falou antes sobre confidencialidade, que são cláusulas que sempre tem que existir, que é um capítulo à parte de um contrato, LGPD também. Como nós já temos cláusulas de política de anticorrupção, que são condições sine qua non no contrato, a LGPD vai ter que ser um capítulo do contrato também. Então, de acordo com cada negócio, nós temos que desenvolver as cláusulas para a proteção da empresa, né? A gente vai ter que exigir que o nosso cliente, que o nosso fornecedor, que o nosso parceiro garanta que ele protege os dados que ou nós estamos transmitindo para eles ou que ele está nos fornecendo. Isso vai depender do assessment que vai ser feito em cada empresa para a gente saber desenhar a cláusula para cada negócio específico. Mas serão cláusulas obrigatórias em contratos. Políticas, nós vamos ter que escrever políticas na empresa. Hoje, a maioria das empresas tem ISO 9000, ISO 14000, enfim. As políticas de LGPD serão mais uma auditoria, que já se fala até em certificações sobre isso, sobre LGPD, né? Como que a gente trabalha, né? Como que a CRANE trabalha? Primeiro, nós fazemos um assessment na empresa, criando um comitê, entendendo quais são as áreas que devem ser envolvidas nesse comitê, e nós julgamos que são todas as áreas da empresa, porque a gente precisa entender que tipo de informação que circula dentro de cada área para saber se precisa ser protegido ou não.
mapeamento de todos os processos, mapeamento do ciclo de vida de todos os dados. Nós construímos a matriz de tratamento desses dados, analisamos todos os gaps e geramos um relatório de impacto, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia, alteração de processo, etc. Esse relatório de impacto ele é de suma importância. Se chegar lá em agosto de 2020 e a ANDP vir fiscalizar uma empresa, você pode não estar com tudo implantado ainda, mas se você tiver um relatório de impacto para mostrar que você está fazendo, que você já identificou os seus gaps e qual é o seu plano para sanar, você não vai receber uma multa ainda, você vai receber uma advertência. Então, o relatório de impacto ele é o documento mais importante para o início desse processo, tá? Depois de feito tudo isso, nós partimos para o plano de ação, onde é a empresa definir quem será o DPO, se é alguém que já existe e vai agregar mais essa função, ou se eu vou contratar uma pessoa exclusivamente para isso, definir as ações objetivas claras e detalhadas, desenvolver todas as políticas necessárias, definir os processos, criar uma rotina de auditorias, para quê? Para saber se tudo isso aqui está funcionando, e implementar o programa de governança em privacidade, que o DPO vai ser o cara que vai cuidar desse programa. Então, ele que vai fiscalizar se as políticas estão sendo cumpridas, ele que vai auditar todos os departamentos da empresa, ele que vai verificar se os documentos estão sendo descartados ou se os dados que existem em sistemas estão sendo excluídos, né? É uma nova atividade muito grande, muito importante de qualquer companhia. Tá? Qual a metodologia utilizada? Metodologia 5W2H, ou seja, é feito um workshop na empresa para explicar o que é a lei, a quem e como ela se aplica, qual o prazo de implementação das medidas, quem será o responsável pelo projeto, por que ele é relevante para a companhia, quais são os requisitos que deverão ser cumpridos, qual plano, como a empresa poderá concretizá-los, e quanto irá custar, qual a previsão do investimento. Então, isso depende do tamanho da empresa. Do tamanho da empresa, das políticas que serão desenvolvidas, dos contratos que serão analisados. Tá? Olha, eu não falo muito, né? Então, essa é uma visão macro que nós trouxemos aqui da legislação, sem entrar muito no técnico jurídico. Nós estamos à disposição de vocês, caso vocês precisam envolver o jurídico num bate-papo mais profundo sobre isso, né? Para vocês entenderem que passo seguir. O importante é saber que a LGPD existe, ela entra em vigência daqui 10 meses, tem um custo para implantar tudo isso, principalmente se a gente está falando de uma empresa que tem diversos sistemas, um sistema de pagamento, um sistema de RH, um sistema de folha, um sistema jurídico, um sistema de contratos. Vão ter que ser desenvolvidas tecnologias para identificar onde estão os dados pessoais e sensíveis em cada sistema desse, como proteger cada sistema desse, aí tem integração que precisa ser feita com cada um desses sistemas e isso demanda, né, e demora, e não é barato também, qualquer integração de sistema assim, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção, aproveitando a época orçamentária das empresas, né? Talvez seja a época de montar o comitê, começar a trabalhar em cima disso, para a gente poder orçar para o ano que vem. E nós estamos à disposição de vocês. É isso. Obrigada.